O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, estamos iniciando mais uma vez o nosso programa e hoje trazendo um assunto muito interessante, que é a importância dos exames laboratoriais. Está aqui conosco Wagner da Silva Gil, ela é técnica em análises clínicas. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, da importância desses exames laboratoriais. Tudo bem, Wagner? Olá, tudo bem? Tudo bem. Fala um pouquinho sobre a sua profissão, a importância dessa profissão, para que as pessoas possam entender um pouquinho sobre ela. Bom, a minha profissão, ela é uma das, acho que nesse meio no mundo, né, da análise, ela é muito importante, onde coleta dados, né, a importância de diagnosticar, prevenir, né, o quadro clínico do paciente. Isso é muito importante para o médico. Então, quer dizer, para que ele possa, o médico possa ter uma informação mais real da situação do paciente, é nessa hora que entra os exames clínicos, onde ali é relatado tudo, né? Um exame bem feito, num local de confiança, né? Uma coleta bem feita, um jejum bem preparado, isso tudo influencia para que tenha um ótimo resultado no exame. Agora, quando a gente fala em exames laboratoriais, a gente sabe que tem muita gente que tem medo, né? Tem medo de seringa, olha aquela agulha, já fica desesperado. Soa frio. E isso é um problema sério, né? Acontece muito. Acontece muito, diariamente. Não parece, mas acontece. Às vezes nas redes sociais aí a gente até acha muito engraçado, que tem pessoas que ficam apavoradas com relação a falar em tem pessoas que já chegam na sala da coleta, já pede para colher deitado, porque sabe que vai desmaiar, e isso acontece mesmo. E tem pessoas que não podem, né, nem ver sangue, não, né? Isso é um problema sério nessa hora, né? Problema sério. E como é que faz assim? Como é que vocês usam para psicologia? Eu costumo conversar com o paciente, tranquilizar, né? Deixar o ambiente mais tranquilo possível, né? E vou conversando, acalmando, e a coleta acontece que às vezes o paciente nem vê, quando vê já foi. Outra coisa que a questão a gente precisa entender, que é essa questão da função do exame laboratorial, né? Essa função, como é que funciona essa questão de... Então, a função do exame laboratorial, ele serve tanto como para ajudar o médico numa definição de um tratamento, e também ela serve para uma medicina preventiva. Ele ajuda numa prevenção, né? Você mantendo os seus exames em dias, você consegue manter uma taxa de colesterol controlada, uma pressão arterial controlada. Você falou um pouquinho sobre a questão de prevenir, né? A gente sempre, o importante é ter um ditado, é melhor prevenir do que remediar. Né? Tem tudo a ver com o nosso assunto. Isso. Essa questão do prevenir, o que você recomendaria com relação, no mínimo, assim, anualmente, uma pessoa, mesmo que o médico ela não se preocupasse, vamos dizer, às vezes não tem que ir constantemente ao médico. O indicado mesmo é a cada 6 meses a pessoa fazer um check-up, né? 6 meses é importante que você faça. Porque aí você pega um problema, mesmo que ela não tenha, né, nenhum problema na às vezes tem alguma coisa já desenvolvendo, você pode pegar ela ali no começo e ter um controle, né? Tem casos que não precisa ficar tomando uma medicação direta, ali naquele controle imediato você já consegue, né, combater. Mas isso vai muito do diagnóstico do médico, né? Ele que faz esse acompanhamento isso também, aí, né? Agora é interessante também essa questão que você falou, né? 6 meses. Então, assim, mas tem pessoas que têm problemas que elas têm que
está sempre fazendo um acompanhamento, na verdade. Sempre. Aí se torna às vezes mensal, aí vai de acordo com o tratamento. No caso, a doença que a pessoa tem. Com a doença, e acompanhamento. Isso aí, com a patologia. E essa questão laboratorial, às vezes o médico pede um exame específico ou um geral, né? Geralmente quando a pessoa já tem uma doença já existente, existe o exame específico. Que é, no caso, a questão do diagnóstico, né? Diagnosticar. Porque o médico de repente, ele subentende que tem um problema ali que ele já identifica. Já identifica, ele já pede um exame adequado. Ou quando existe uma suspeita, ele pede às vezes alguma série de exames que aí naquele meio ali ele já consegue, né, identificar aquela patologia. A gente está falando um pouquinho também dessa questão do objetivo, né? A gente acaba falando um pouquinho sobre o objetivo dos exames laboratoriais. Agora é importante a gente falar um pouquinho mais, focar um pouquinho sobre essa questão desse objetivo do exame laboratorial. Qual o principal objetivo? O principal objetivo é tratar e ali ter a prevenção adequada, qual a medicação adequada, qual o tratamento adequado para cada paciente. E essa questão desse controle, né? Quando você faz um exame laboratorial, faz a coleta e se espera o resultado, logicamente o médico já tem uma noção do que está acontecendo de acordo com aqueles parâmetros que foram apresentados no exame. E ele pode pedir um segundo exame? Pode. Às vezes ele fica, naquele primeiro exame, fica alguma dúvida ou alguma taxa não está batendo, né? Sinaliza alguma coisa, geralmente eles pedem uma... Porque é importante, né? A pessoa que está sendo solicitada, né, para que ela faça o exame, que ela compreenda aquele período que é exigido dela de jejum. Isso. E às vezes pode ser que a pessoa, né, queira ou falhou nesse horário, né, de jejum, automaticamente a taxa vai dar um problema e ela pode haver alterações. Altera sim, com certeza. E aí por isso que eu acho que é interessante as pessoas entenderem que é bom observar aqueles horários. Aquele tempo do jejum. De tempo. A gente sempre costuma ver assim, um pedido do médico, exames de 8 e 12 horas. Teria alguma diferença? Porque um é de 8, pode ser feito em 8 horas, o outro exige um pouquinho... Dependendo do exame, né, aí vai de cada exame. Existem exames que são de 12 e existem exames que são de 8 horas, tem uns que são de 4 horas. Então, assim, cada exame tem uma proporção de tempo para aquele jejum. Tem uns que são jejuns obrigatórios, tem outros que são jejuns aconselháveis. Então, assim, é de exame para exame, não tem como especificar assim, todos são assim, não, é de exame para exame. O ideal teria, assim, por exemplo, se ela tem que fazer um de 8 horas, se ela ficar 12 horas, tem algum problema para esse de 8? Pode dar uma alteração, sim. Então, se pedir 8 horas, é bom que acompanhe esse tempo de 8 horas. Porque tudo isso é parte de pesquisa, né? Assim, é tudo uma pesquisa. Tudo que é feito dentro de um laboratório, eles têm uma pesquisa para ter aquela conclusão. Um jejum de 12, um jejum de 8. Cada taxa, né, sanguínea, ela tem uma variação. Tem uma variação de tempo. Porque aí o corpo vai começar a responder de acordo com o jejum. Isso aí. Entendi. Então, o médico, se ele pede 12 horas, para a pessoa que não aguenta ali ficar 12 horas, tem que ficar 12 horas. 12 horas. Não é 11, não é 11 horas e meia, é 12 mesmo. 12 horas, Então é importante, né, pessoal, a gente falar. Existe uma pesquisa, né? Sim. Eu ouvi um tempo atrás que eles estavam estudando sobre essa pesquisa, sobre esse assunto de jejum, né, durante o exame, mas assim, nada ainda foi concluído, então a gente ainda continua nesse tema, né, nessa nomenclatura de 12 ou 8, dependendo de cada exame. Agora, existe nessa questão de solicitação, né, do profissional, do médico, existe um exame
assim, que é sempre eles pedem, ou seja, existe alguma patologia que é muito comum, assim, que geralmente acontece nos exames? Você tem percebido isso, assim, tipo o médico, vamos falar um pouquinho assim sobre uma determinada doença, que ela é muito comum, eles pedirem e sempre acontece, vamos dizer, a diabetes, né? Isso, diabetes, a hipertensão, são muito comuns. São doenças mais comuns e que se pedem muito exame sobre. Pede. A diabetes, né, é uma das doenças que, né, assim, afligem mais a população. Afligem mais a população, diabetes e hipertensão. Hipertensão. Essa importância, por exemplo, dos exames laboratoriais para os médicos, como foi dito aqui, né? Eles serão importantes porque, assim, quando o médico pede para uma pessoa fazer essa coleta, ele está querendo identificar alguma coisa. Por que é importante a pessoa fazer? Às vezes ela pode sair, né, e falar assim, não vou fazer nada, não, ele falou que eu estou bem. Acontece muito da pessoa não dar muita importância, né? Não fazer. O estado da pessoa acaba se agravando, né? Mas a importância é para saber o quadro clínico do paciente e qual medicação correta que ele vai usar com aquele paciente. Isso é individual para qualquer um, ele é individual, né? O tratamento vai ser diferenciado, né, para qualquer outra pessoa, o tipo de medicação. E agora, quando se faz a solicitação do exame, né, laboratorial, se pede às vezes algumas ações da pessoa. Não pode isso, não pode aquilo. Isso é importante também para o diagnóstico. Também, são preparações, né? Antes do exame, existem vários exames que precisam de uma preparação antes dele ser feito, e também é muito importante ser cumprido, porque ele é algo que pode alterar também o resultado. É como se fosse faz parte do jejum a preparação, né? Existem N exames que podem. A gente pode citar aí a questão do câncer de próstata, né? Isso, o PSA, é importante fazer aquele resguardo antes do exame, né? Porque vai Existe alterar. uma preparação porque vai alterar, com certeza. Então é importante sempre estar olhando, né, as restrições para esse momento do exame. Isso. Ou seja, se foi pedido um tempo de 12 horas, por exemplo, também existe a necessidade de se cumprir existe uma regra a ser as seguida regras ali, para aquele tipo de exame. Isso aí, muito Se importante. estiver ali dentro desse princípio aí. E chegando o exame no laboratório, né, é importante que a pessoa entregue esse exame o mais rápido possível. Sim. Ou ela pode ficar assim, não, eu não vou esse mês porque eu não tenho dinheiro agora. Não, o aconselhável é a pessoa pegar o exame, já remarcar uma consulta e apresentar ao médico para ele fazer o diagnóstico. Porque ele, de repente, pessoal, o que me passa a cabeça aqui? Que o exame, quanto antes, ele já leva um tempo para vir o resultado. Pode estar acontecendo alguma coisa com a pessoa. Isso. E ela ainda fica segurando, procrastinando o exame. Vou deixar para o mês que vem, vou deixar para daqui a 2 meses, porque eu não posso ir agora ao médico. E ela pode estar com um problema sério. Sim. E aí isso pode mexer até mesmo com o diagnóstico. Isso. Ou seja, se ela fez um exame agora e vai aguardar 1, 2 meses, o médico vai ver, consequentemente, a data, vai falar assim, olha, você tinha que ter estado aqui, porque eu vou ter que pedir um outro exame agora, né? Pode acontecer. Bom, pessoal, nós vamos dar uma paradinha agora e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso programa. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você.
com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Durante os últimos meses, foi necessária uma reinvenção no protocolo de atendimentos. Atendemos urgências e emergências e agradecemos a sua parceria durante esse processo. É chegada a hora da retomada gradual de todos os atendimentos disponibilizados aqui na clínica, mantendo, é claro, todos os protocolos de biossegurança. Lembre-se que embaixo de cada máscara existe um sorriso e nós, da Implant Center, estamos esperando por você. Você tem perda auditiva? Na Audioserra, a seleção e adaptação de aparelhos auditivos são personalizadas. Tratamento de zumbido, recarregáveis com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Bom, estamos de volta com o nosso programa Muito Mais Saúde e hoje aqui com a nossa convidada de hoje, que é a Wagner da Silva Gil, e ela é técnica em análises clínicas. E estava falando aqui para a gente sobre a importância dos exames laboratoriais, as pessoas que têm medo, né, de tirar sangue e ficam apavoradas, mas é importante que são pessoas treinadas que estão ali, né, para fazer o trabalho deles e pode manter a calma, tem toda uma técnica, né, para se fazer aquilo e que é uma coisa que você já treina há muito tempo, né? Então não precisa ter esse medo todo que até atrapalha, né, na hora de fazer a coleta aí do sangue. E também falamos da importância desses resultados, porque eles dão toda uma base, né, para que o médico possa realmente dar um diagnóstico e também dar o tratamento adequado, a medicação adequada. E agora, nesse bloco, agora nós vamos falar um pouquinho, e eu queria perguntar aqui a nossa convidada de hoje, a questão da importância dos exames laboratoriais durante esse momento que a gente vive, a pandemia, a importância deles. Bom, a importância, né, dos exames laboratoriais é como se fosse ajudar a pessoa a ter um controle, como está a sua saúde, né? Então, assim, existem muitas pessoas que durante a pandemia descobriu que estão diabéticas, descobriu que ficaram hipertensas, e é como se fosse ter uma prevenção maior, um cuidado maior, né? Como a gente tem visto que o quadro, quando a pessoa ela já tem uma doença já pré-existente, ele tende a piorar. Se a pessoa adquirir, né, o Covid, a tendência é ela, né, se agravar muito mais. Então, se você puder prevenir, ter um controle, eu tenho certeza que é melhor para o quadro clínico da pessoa. Porque você pode estar num momento aí de ter uma situação assim, um mal-estar, pode estar acontecendo alguma coisa, a pessoa está com medo de ir ao médico, está com medo de ir ao laboratório. Eu costumo dizer, né, para os pacientes que eu atendo que você mantendo o seu exame laboratorial em dia, você já está um passo à frente, né, em defesa desse vírus que está sendo bem... E nós falamos ali com relação à prevenção. Prevenção acima de tudo. E o exame laboratorial nada mais é do que uma prevenção. Uma prevenção. E a pessoa pode também estar desenvolvendo outro problema e ela não está acompanhando a questão da saúde dela. Né? Então é importante que ela esteja ali sendo, né, buscando atendimento focado, médico, né, na saúde. E com certeza ela não pode deixar de se cuidar. Não, né? Você comentou sobre
duas doenças aí que a gente fala muito sobre elas, né? Tanto a hipertensão como diabetes. Uma pessoa vai, né, faz um exame laboratorial. E ali, com certeza, tem também a taxa de glicemia quando o médico pede. E é bom a gente falar um pouquinho, né? Sempre é bom relembrar as pessoas com relação a essas taxas, né? Alguns médicos, por serem às vezes clínicos, geral, por exemplo, não atentam muito para essas taxas, né? Não falam muito assim, principalmente quando está na pré-diabetes, né? Aí, de repente, deixa correr. Mas muitas pessoas precisam até já terem uma noção dessa taxa de glicemia. Isso, pode falar um pouquinho, né, sobre isso aí, o valor dessas taxas? O valor de uma taxa de glicemia normal, ele varia entre 70 a 100, né? Que é um valor normal. É um valor normal. A partir de 100 aí já é uma parte que já pode ser avaliada, né? É onde entra, que às vezes a pessoa chega no laboratório com uma glicose em jejum mais de 120, aí já é um caso, já é um alerta, né? Então o médico pode entrar com exames para poder complementar, né? Onde a gente faz a curva glicêmica, tem essa questão da hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ela serve para poder acompanhar o diabético, para saber a sua taxa, né, de glicemia, o diabético e o pré-diabético. É um exame muito eficaz, né, para esse controle. Interessante que a gente tem falado, né, nos programas, nós também temos um programa direcionado a diabetes. A hemoglobina glicada, ela pega a memória da célula, né, nesses 3 meses, né? Então ela acaba tendo uma memória glicêmica, né? Desse período. E então acho que ali não tem como a pessoa fugir, né, de um diagnóstico mais preciso. Mas ela é bem mais precisa, porque de repente você pode até mascarar, vamos dizer assim, né? Fazendo um jejum até um período maior, de 17 horas, e de repente fica lá próximo ao 100. Mas se fosse feito ali de 8, 12 horas, daria uma taxa um pouco maior, estaria próximo ali a de repente uma pré-diabetes e não apareceria. Mas na hemoglobina glicada não tem como, não tem como fugir. Né? Fugir dessa situação. É um exame bem eficaz. Eficaz, né? A questão da hipertensão, exame laboratorial também detecta esse tipo de problema? Detecta sim. Existe a parte do colesterol, né? Existe vários exames envolvidos ali que consegue fazer, entre outros, né? Entre um eletro. É um conjunto de exames, né? Sim. Um profissional joga para o outro. Isso. No caso. Isso. Geralmente você faz o exame, aí o cardiologista que vai avaliar, né? Aí ele já pede um mapa, já pede um eletro. Geralmente o básico para diagnosticar uma hipertensão é um exame de sangue e um eletro. Na sua profissão, quando vocês fazem a coleta de sangue, é coletado, parece que antigamente a gente sempre percebia, parece que coletava uma vez só. Hoje eu percebo que determinados exames fazem coleta em mais... individuais, Como é que se chama aquele... a coleta a vácuo, né, que são feitos de vários tubos, né? Existe o tubo certo para o EDTA, né, que é para o EDTA, é para o hemograma. Então, quando vocês colocam a etiqueta, já vai direcionada para aquele tipo de exame? Direcionado, Quando é emitida a etiqueta, já vem ali dizendo o exame e qual tubo que vai ser usado, né? E quando, no caso, uma pessoa entra para fazer o exame, ela é cadastrada. É feito um cadastro, né, na recepção. E nessa etiquetinha que vocês tiram e colocam nesse tubinho, ali já vem com a identificação, data de nascimento, nome do paciente e os exames que serão feitos. Isso é importante sempre ser feito na hora, né? Isso é importantíssimo. Porque para não haver troca, né? O pessoal às vezes não entende por que está fazendo aquilo ali, mas na realidade aquela etiqueta é identificante. Primeiro passo, né?
você identificar o nome do paciente, identificar o exame que vai ser feito, se o tubo que você está pegando está correto, isso influencia muito. Agora, tem também aqueles exames que colocam em lâminas. Essa parte é a parte da hematologia, que é feito o esfregaço sanguíneo, né? E onde é feita a coloração da lâmina, que é feita a leitura no microscópio. Naquela lâmina tem algum produto, alguma substância? Existe uma coloração preparada no laboratório que é para poder fazer a coloração, né, dela, para poder ali ver os glóbulos brancos, vermelhos, ali você identifica tudo. E hoje tem muita tecnologia envolvida no diagnóstico? Tem sim, já tem aparelho. Existem alguns laboratórios que o técnico faz aquela leitura da lâmina, né? Mas já existem aparelhos que já liberam aquela leitura. Então, assim, os mais avançados, né? Mas eu acho que, assim, a função mesmo da tecnologia, ela tem ajudado muito essa parte, né, para os técnicos, influencia muito. E aí, no caso, o técnico também tem que se adequar, né? Tem que se adequar. Não é que ele vai perder, né? A gente às vezes percebe um pouco... Não, porque na verdade o maquinário ele ainda depende do ser humano para poder comandar ele, né? Programar ele. A gente tem visto aí muita tecnologia e muitos assuntos falando sobre a questão dessas máquinas que vem substituir. Mas a gente percebe que as máquinas, elas fazem um trabalho delas, sim, que fica assim, trazendo uma precisão maior, ajudam, elas na realidade estão somando, né? Isso. O ser humano é que tem que ir se adequando também a essas novas tecnologias, ou seja, tem que buscar mais estudos, né? Mas que vocês não param de estudar. Não para não. A parte de medicina hoje, principalmente, a evolução está sendo muito rápida. Muito grande. Quando a gente fala tecnologia, interessante que a gente fala nesse momento de pandemia, né? Como que mudou as coisas, né? Assim, tipo, a parte presencial ficou assim uma coisa mais distante, mas essa parte ainda de laboratorial tem que ter a presença, não pode se mandar o sangue pela internet. Não pode ficar sozinho, tem sim. Então eu acho que é importante as pessoas entenderem que elas precisam sim fazer acompanhamento. Sim. E eu queria que você desse esse recado para elas, né? Para que elas não se preocupassem, né? Eu queria que você se direcionasse para elas agora, porque o nosso programa está terminando, e dizer sobre a segurança que ela tem de estar dentro de um laboratório fazendo a coleta ali do material. A importância, né, de manter a saúde em dia, né? Nós, né, da área da saúde, estamos preparados para poder receber o paciente com todo o cuidado, com toda aquela distância adequada que vem sendo, né, recomendado, e que não precisam, né, ter medo de procurar, né, um médico, manter a saúde em dia, porque isso só vai, né, servir para poder ajudar o paciente a colaborar para a sua saúde. Então, pessoal, esse aí é o recado do nosso programa. Continuem se preocupando com a saúde de vocês, fazendo os exames laboratoriais, procurando seu acompanhamento médico. Você que ainda não fez um exame, procure fazer, saber como está a sua saúde, para que você possa realmente, aquilo que a gente tem pregado, né? Ter muito mais saúde. Nosso programa fica por aqui e nós esperamos por vocês até o próximo programa. Olá, sou o contador digital do Novo Horizonte Serviços Contábeis. Oferecemos os seguintes serviços: abertura, alteração e encerramento de empresas, departamento fiscal, pessoal, contábil e legalidade.
consultoria financeira e empresarial. Também oferecemos serviços de recuperação de créditos tributários. Novo Horizonte Serviços Contábeis. Sua empresa em boas mãos. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 22 99802 3500. Site www.nhcontabilidade.cnt.br. Novo Horizonte Serviços Contábeis. Competência e transparência. E aí, tudo bem? No programa de Olho na Diabetes de hoje, nós vamos falar sobre fisioterapia. Vamos falar sobre a profissão do fisioterapeuta, os tipos de fisioterapia. Então, você vai aprender um pouquinho mais. Não perca! O programa de Olho na Diabetes está começando agora. Pessoal, tudo bem? Estamos iniciando então mais um programa de Olho na Diabetes e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fisioterapia. Está aqui conosco a doutora Josiana Rita, não é isso? Acertei o nome? Acertei, né? E ela é fisioterapeuta técnica e assistente... Eu sou fisioterapeuta perita e assistente técnica. Então, pessoal, eu é que troquei, né? Ela é fisioterapeuta técnica, não, fisioterapeuta, perita e assistente técnica. Isso mesmo. Viu? Então é isso daí. A gente vai falar um pouquinho sobre essa profissão e a Josiana vai se apresentar agora pra gente. Obrigada. Bem, eu me chamo Josiana, né, sou fisioterapeuta, sou formada em fisioterapia pela Estácio de Sá, de Nova Friburgo. Tenho como especialização a perícia judicial e assistência técnica. Né? Trabalho na área previdenciária e na área trabalhista. Essa situação de se procurar um fisioterapeuta, né? Por que essa necessidade? Qual é essa função? O que explica pra gente? Então, a fisioterapia ela é de suma importância para a sociedade, né? Dentro dos quadros problemáticos do dia a dia, de qualquer indivíduo. Então, a fisioterapia é uma ciência que estuda, que faz o diagnóstico, que trata, faz a reabilitação de alterações que podem ser oriundas de doenças adquiridas, a gente pode falar de lesões musculares e... Ela é bem complexa, né? É bem complexa. Sim. Ela pode ter a ver com uma doença, sim, ou até mesmo com um acidente que a pessoa tenha e vai ter que se utilizar desse profissional. Fazer um tratamento fisioterapêutico. A gente pode falar, desculpa, cortando, a gente pode falar, por exemplo, de um AVC, um acidente vascular cerebral. Bem lembrado. Então a gente vai trabalhar nos comprometimentos dessas sequelas que foi oriunda do AVC. Então a gente tem um fisioterapeuta que pode ser um especialista nessa área, que vai tratar essas disfunções. Aí você falou as especialidades, né? Que tipos de fisioterapia? Então, de acordo com o Conselho de Fisioterapia, o Conselho Federal, a gente tem algumas especialidades que são reconhecidas pelo Conselho. Tá? A gente tem traumatortopedia, a gente tem fisioterapia esportiva, a gente tem um fisioterapeuta intensivista, né? Nessa época de pandemia a gente está falando muito sobre a Covid, né? Sim. Então a gente tem um fisioterapeuta que ele está inserido no hospital, ele está trabalhando dentro da área de UTI, né? Que é a unidade de tratamento intensivo. Então ele está trabalhando nas complicações respiratórias que foi proveniente da Covid. Eu já ouvi falar sobre isso. Há uma perda, né? Das funções respiratórias dos pulmões. A fisioterapia faz um efeito muito positivo após tanto o tratamento no hospital, né, o paciente está ali acometido, está internado, com posteriormente a alta também, que ele vai ter o acompanhamento do fisioterapeuta. E aí ele tem uma recuperação muito boa. Sim, né, das funções. Isso mesmo. Bem positivo. Então, quer dizer, quando a gente fala em fisioterapia ou fisioterapeuta, você tem que ver a especialidade de cada um, né? Sim, isso é muito importante. Isso não quer dizer que você saia da graduação e já possa trabalhar na área, com certeza. Mas Sim. se você quer trabalhar com uma área específica, é interessante você buscar uma especialização. E a pessoa que está procurando também, tipo assim, ela tem que conhecer o problema dela
e procurar aquele especialista para a área dela, ou qualquer fisioterapeuta? Não, interessante, por exemplo, eu sou perita, aí eu Sim. fiz uma especialização para atuar dentro da área previdenciária ou trabalhista. Sim. Então, a grande maioria das pessoas, elas não conhecem as especializações do fisioterapeuta. Então, é importante buscar um profissional, saber se ele é qualificado. Porque eu conversando com você, eu não sabia. Sim. Isso é uma novidade pra gente, né? A gente fala muito de fisioterapia, mas como se realmente fosse um outro profissional clínico, né? Conhecesse todas as áreas. Tipo Mas, assim, a gente pensa que não há uma área específica. uma especialidade dentro da fisioterapia, mas existe. E para você se tornar um especialista, você tem que fazer uma prova que o próprio Conselho Federal, ele passa aos profissionais para você se tornar especialista. Então, é uma diferença entre especialização e especialista. Agora, para atuar em cada tipo, qual deve ser a especialização do profissional? Por exemplo, se for um traumatortopedista, ele precisa fazer uma especialização em traumato, né? Ele vai se tornar um fisioterapeuta dentro da área de traumatortopedia. Se for, por exemplo, respiratória, aí o fisioterapeuta intensivista. Se for, vamos supor, a gente fala sobre o câncer, né? Vamos supor, o câncer de mama. A gente tem um fisioterapeuta que trabalha na área de oncologia. Então, a gente tem várias áreas específicas. Se eu não estiver errada, né? Nós temos 15 especialidades da fisioterapia. Mas nós também temos métodos específicos da fisioterapia. Por exemplo, se você tem uma má postura, uma postura inadequada, você vai procurar um fisioterapeuta que trabalhe com o método, o RPG, que é a reeducação postural global. Aí tem o Pilates também, porque tem a atuação do fisioterapeuta dentro do Pilates, vai trabalhar uma força, uma flexibilidade. Então deve ter alguma especialidade envolvendo também a diabetes, né? Porque há situações diferentes. Sim, né? tem o fisioterapeuta, eu não posso dizer específico sim, agora qual. Mas deve ter. Tem sim. O fisioterapeuta que trabalha isso. Né? Para que a pessoa possa fazer dentro daquela situação que ela. Sim, eu não posso dizer exatamente que é uma área que eu não atuo, né? Mas o diabetes é uma doença crônica metabólica, né? Que é caracterizada pelo aumento da glicose no sangue. Então ela provoca alterações articulares, a gente pode falar às vezes uma perda de movimento, uma redução do movimento, a redução de uma força muscular. Então o fisioterapeuta ele vai trabalhar específico para atuar nessa disfunção, para melhorar a qualidade de vida desse indivíduo, dessa né? pessoa. Sim, mas o interessante é falar para a sociedade como um todo que tem que buscar um profissional que avalie, seja uma avaliação minuciosa, porque não é chegar pro profissional fisioterapeuta e ele já tratar, porque às vezes pode existir uma contraindicação, né? A gente se ouve muito falar do choquinho, né? O famoso choquinho dentro da fisioterapia, né? É o TENS, que é uma eletroestimulação transcutânea para aliviar a dor, né? Que a gente fala analgesia, que é o termo técnico da fisioterapia, mas é para tratar uma dor. Mas se esse indivíduo que foi procurar, que ele se torna um paciente, se ele tiver, por exemplo, uma arritmia cardíaca, se ele tiver um marca-passo, ele é contraindicado para esse tratamento. Então, por isso que tem que ser uma avaliação, não é chegar e tratar, não. O diabético tem que estar atento com a situação, porque ele passa por esse problema. Ele pode ter que usar um marca-passo, a gente nunca sabe, ele tem que informar isso. Sim, então a gente tem que ter esse cuidado da avaliação até do profissional, né? Porque isso é um resguardo obrigatório do conselho, né? A gente fala muito assim, de uma maneira muito simplificada, mas eu estou vendo que é uma área muito complexa. Muito complexa. Bem complexa. Aliás, todos os profissionais de saúde que a gente traz aqui, né, educadores e tudo mais, tem uma responsabilidade em cada área. Sim. Então, cada um começa a desenvolver atua, né, numa direção, como a fisioterapia, né, várias especialidades, a pessoa escolhe e segue. Existe, assim, fisioterapeuta com mais especialidades. Tem o mestrado, tem o doutorado, pós-doutorado. E essa parte do técnico, né? Assistência técnica. Do assistente técnico e também do perito. Como é que diferencia isso? Como é que é isso? O perito, ele pode ser nomeado pelo juiz, né? A gente está falando do perito judicial. Então você tem que fazer um cadastro junto à vara, por exemplo, a vara do trabalho. Para você ser nomeado pelo juiz, você vai fazer uma perícia específica, aí depende do objeto da ação.
No caso do fisioterapeuta, ele tem uma expertise do movimento humano. Então a gente vai trabalhar na capacidade ou na incapacidade. Então não adianta enganar o... Não. Essa pessoa técnica, o perito ali, vai identificar se a pessoa está ou não com aquela capacidade ou incapacidade. E o perito judicial, ele é os olhos do juiz, né? Ele é imparcial, ele não está ali para defender, por exemplo, o indivíduo periciado. Então, também não está para prejudicar. Também não está para prejudicar, está ali para buscar a verdade dos fatos, né? Por isso que a gente fala que ele é imparcial. Já o assistente técnico, ele se torna parcial porque ele vai defender uma parte. Então, por exemplo, você me contratar para ser sua assistente técnica, eu vou defender aquilo que você está pleiteando, que pode ser uma ação previdenciária, você quer um benefício, um auxílio-doença, ou uma aposentadoria por invalidez, ou uma ação trabalhista. Você vai botar a parte técnica dizendo por que esse indivíduo está cometido daquela impossibilidade. Sim, né? Porque uma vez o diagnóstico, né, no zoológico, que é do médico, ele já foi inserido, a gente pode falar assim, de uma tendinite, vou dar um exemplo, né, porque aqui não fica tão vago. Então a tendinite ela já foi diagnosticada, o médico já fez esse diagnóstico, e o fisioterapeuta ele vai fazer o diagnóstico cinético funcional. Você vai ver o movimento, se há uma perda do movimento ou se não uma redução, se há uma redução da força muscular ou a perda da força muscular. E o importante do profissional fisioterapeuta é que ele gradua o movimento. Então vamos imaginar que a gente tem aqui o ombro, né? Estou com uma tendinite de ombro, e o movimento de elevar o braço até acima da cabeça, a gente fala, a terminologia técnica, é uma flexão do ombro. A gente fala, leigos, né, seria levantar o braço até acima da cabeça. Então esse movimento ele vai de 0 a 180 graus. O fisioterapeuta ele consegue graduar esse movimento. Então, se vamos supor que chega a 90, então você tem uma redução de 50%. Então, além de você graduar esse movimento, você vai quantificar em porcentagem e você vai codificar. Isso tudo numa linguagem técnica. Linguagem técnica. Você vai fotografar esse paciente para você mostrar para o juiz qual é a incapacidade ou a capacidade, provar de acordo com o documento. Então, né? nessa perícia, nessa técnica, tudo, e apresentar isso daí, então o fisioterapeuta ele está qualificado a identificar depois, dar o resumo, né? Sim, da situação. faz um parecer. Porque eu penso assim, o juiz ou a pessoa também, ela não vai entender muita coisa, porque ela não foi para esse lado. Sim. Mas no final tem, ali você diz a se parte é uma... mais clara, né? Impossibilidade. Sim, se por exemplo, se é uma incapacidade funcional grave, moderada, leve, a gente consegue especificar. Você faz todo esse diagnóstico técnico, mas no final você diz se há ou não. A gente faz uma conclusão. Porque às vezes a gente vê, né? Lê assim e não está entendendo nada. Sim. Aí precisa do finalzinho, desfecho, né? Tem uma conclusão específica. Bacana. Sim. Então, Jussiana, a gente está chegando aí no final do nosso programa. Sim. Infelizmente, é muito pouco tempo para a gente falar tanta coisa. Com certeza. Eu queria deixar uns minutinhos para você se despedir do pessoal. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade. Nós que agradecemos. É muito bom falar sobre a fisioterapia, né, sobre o trabalho do fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele é um profissional de uma expertise muito grande, que a gente fala como um todo do movimento humano. E eu queria fazer uma ressalva, que as pessoas que forem procurar fisioterapia sempre busquem um fisioterapeuta que esteja habilitado, né? A gente às vezes escuta assim, não só no Brasil todo, né? Profissionais que na verdade não são profissionais graduados, né? Às vezes um acadêmico, um estagiário, ele não pode exercer a profissão de fisioterapeuta, né? Como qualquer outra área. Então isso é um alerta para a sociedade, né? Que a gente busque profissionais qualificados. E novamente meu agradecimento. A gente que agradece. Pessoal, nós estamos chegando aí então ao nosso finalzinho, né? Agradecemos aí a presença de vocês, né? Essa audiência do nosso programa e esperamos vocês para um próximo programa. O programa de Olho na Diabetes fica por aqui, é o programa que se preocupa com o diabético. Até a próxima. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.